Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Wilson. Eu sou aluno de graduação do curso de Biotecnologia da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Esse vídeo irá fazer parte de uma coletânea de outros vídeos confeccionados pelos alunos de graduação do curso de Biotecnologia para a disciplina de Química Orgânica 2, ministrada pelo professor Luiz César Rodrigues. Neste vídeo, eu irei explanar para vocês a respeito das reações de substituição nucleofílica em compostos aromáticos. O nome é grande, eu sei, mas vocês irão ver que é tudo muito simples. Vamos começar? Pois bem, antes que eu chegue no assunto proposto, é necessário explanar a respeito de alguns conceitos básicos envolvendo as reações de substituição. O que seriam reações de substituição? Quais os tipos de reações de substituição que existem? Quando que as reações de substituição irão ocorrer? Então, na química orgânica, os estudos são focalizados na compreensão dos compostos formados por carbono, hidrogênio e seus substituintes. Estes substituintes são grupos químicos que se ligam aos hidrocarbonetos, doando ou captando elétrons e alteram expressivamente suas características, como sua conformação espacial e suas propriedades organolépticas. Reações de substituição, em termos gerais, são reações químicas em que um substituinte de determinada molécula é trocado por outro. Para que isso ocorra, o substituinte que será trocado por outro deverá ter menos afinidade com a molécula a qual está ligado do que aquele que irá o substituir. Este grupo a ser substituído é chamado de grupo abandonador, e o grupo que ocupará o seu lugar é chamado de grupo substituinte. As reações de substituição podem ser classificadas de diversas formas. Entretanto, existe uma classificação específica que é importante ser definida para compreender o assunto proposto. Trata-se da classificação das reações de substituição quanto ao grau de afinidade elétrica dos grupos substituintes. Com isso, pode-se dividir as reações de substituição em dois tipos. O primeiro tipo de reação de substituição que será descrito são as substituições eletrofílicas. As substituições eletrofílicas são assim chamadas quando o grupo substituinte tem uma grande afinidade com elétrons, podendo captá-los. Dessa forma, acabam por substituir os ligantes de um carbono que possua tais elétrons para serem doados. Para exemplificar uma substituição eletrofílica, nós temos o seguinte conjunto de reações químicas descritas a seguir. A primeira dessas reações químicas, nós temos gás cloro, Cl2, reagindo com cloreto de alumínio. A molécula de gás cloro, um dos seus átomos de cloro irá doar o seu elétron, que está compartilhado, para o outro átomo de cloro. Dessa forma, a ligação covalente formada entre eles irá se quebrar. Esse cloro, que agora possui um acúmulo de carga negativa, irá doar esses elétrons em excesso para o alumínio, formando uma ligação covalente com ele e deixando para trás um cloro com a deficiência de elétrons, um cátion de cloro, um cloro positivo. Esse cloro, com a carga parcial positiva, necessita de elétrons para retornar à sua estabilidade elétrica. Para isso, ele irá reagir com qualquer composto que possua elétrons para serem doados. Vale ressaltar que o cloro, naturalmente, é um elemento muito eletronegativo, ou seja, a sua tendência não é ficar com cargas parciais positivas, a sua tendência é puxar elétrons para si. O fato dele estar com uma carga parcial positiva faz com que ele seja ainda mais eletrofílico do que normalmente ele já é. A nomenclatura que se dá a este cloro com a carga parcial positiva é eletrófilo. Esse cátion de cloro é um eletrófilo. Eletrófilos são capazes de realizar substituições eletrofílicas.
como é o caso da segunda reação, também descrita abaixo. Nessa segunda reação, nós teremos um cloro positivo reagindo com benzeno. Esse cloro positivo irá induzir a quebra de uma das ligações π do benzeno, puxando para si os elétrons que estavam envolvidos nessa ligação, formando assim uma ligação covalente com um dos carbonos, estabelecendo uma carga parcial positiva no carbono que não recebeu o cloro. Entretanto, devido ao fato desta molécula intermediária não ser estável energeticamente, é necessário que esta carga positiva seja neutralizada. Para isso, o carbono que está ligado ao cloro irá puxar os elétrons de sua ligação covalente com o hidrogênio, liberando assim o hidrogênio para o meio na forma de H+. Esses elétrons que foram puxados serão utilizados para estabelecer uma ligação π entre ele e o carbono que está positivo. Estabelecendo essa ligação π, a carga positiva será neutralizada. E assim teremos a conclusão do processo de substituição eletrofílica, originando o cloro-benzeno. Já as reações de substituição nucleofílicas ocorrem quando o nucleófilo ataca centros positivos de uma molécula e substitui um dos seus ligantes. Nucleófilos são grupos químicos que possuem excesso de elétrons, necessitando doá-los para retomar a sua estabilidade. Com isso, possuem afinidade com moléculas capazes de receber estes elétrons em excesso. Estas reações são passíveis de ocorrer em carbonos com hibridização sp3 que estejam ligados a elementos muito eletronegativos, pois os mesmos induzem cargas parciais positivas no carbono, o que acaba por gerar afinidade com os elétrons em excesso dos nucleófilos, permitindo a substituição. Para exemplificar, vamos analisar as seguintes reações. Observe bem essas equações químicas. Perceba que em todos os casos sempre poderá ser observado um nucleófilo e um grupo abandonador. O nucleófilo será aquele disposto a doar seus elétrons. O grupo abandonador, nesse caso, será o elemento ligado ao carbono que possui uma alta eletronegatividade. Este elemento eletronegativo provocará por indução no carbono ao qual está ligado uma carga positiva, uma vez que atrairá muito intensamente os elétrons da ligação covalente. Esta carga positiva acumulada sobre o carbono terá afinidade com o nucleófilo, que irá reagir, doando seus elétrons. Isto faz com que ocorra a saída do grupo abandonador, que por ser altamente eletronegativo, levará com ele um par de elétrons, que então será reposta pelo nucleófilo ao se estabelecer a ligação covalente. Agora que determinamos em linhas gerais o que seria uma substituição nucleofílica, poderemos começar a explorar as substituições nucleofílicas que ocorrem em compostos aromáticos. Primeiramente, vamos estabelecer as regras que nos ajudarão a identificar se um composto é aromático ou não. Como base, para estabelecer estas regras, vamos utilizar o benzeno. Sabe-se que o benzeno é uma substância cíclica planar com uma nuvem cíclica de elétrons deslocalizados acima e abaixo do plano do anel. Por ter seus elétrons π deslocalizados, todas as ligações carbono-carbono têm o mesmo comprimento, algo que varia entre o comprimento de uma ligação simples típica e uma ligação dupla típica. Sabemos também que o benzeno é uma substância particularmente estável em virtude de sua energia de ressonância extraordinariamente alta, algo em torno de 36 kcal por mol ou 151 kJ por mol. A maioria das substâncias com elétrons deslocalizados tem energias de ressonância muito menores. Tais substâncias, como o benzeno, que apresentam energias de ressonância muito altas, são denominadas substâncias aromáticas. Ok, mas isso é apenas teoria. Como que nós poderemos afirmar, ao olhar para a estrutura de uma substância, que ela é aromática? Quais são as características estruturais que as substâncias aromáticas têm em comum? O que é que confere essas propriedades citadas? Muito bem, acabei de me deparar com uma estrutura. Quero saber se ela é aromática ou não.
primeira coisa que eu tenho que observar é se essa estrutura tem uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π, tanto acima quanto abaixo do plano da molécula. Ah, como assim? O que significa ter uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons acima e abaixo do plano da molécula? Bom, o primeiro indicativo que você poderá ter para saber se essa nuvem π é cíclica e está acima ou abaixo do plano da molécula é se o composto que você está analisando for um composto cíclico, for um composto fechado, ou seja, a cadeia carbônica for fechada. Se esse passo foi atendido, essa substância pode ter uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π, acima e abaixo do plano da molécula. Porém, outras coisas precisam ser analisadas ainda. Para a nuvem π ser ininterrupta, todo átomo do anel deve ter um orbital p, ou seja, já determinei que a cadeia carbônica é fechada. Legal. Agora eu tenho que ver se cada um dos carbonos que estão nessa cadeia fechada tem ao menos um orbital p. Se sim, se todos possuem ao menos um orbital p, massa. Pode ser que esse composto tenha uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π acima e abaixo do plano da molécula. E por fim, o último fator que vai me garantir que existe uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π acima e abaixo do plano da molécula será se cada orbital p existente se sobrepor aos orbitais p de cada lado da nuvem. Portanto, esta molécula deve ser planar, pois se ela for planar, eu terei a certeza de que cada orbital p estará sobreposto aos orbitais p de cada lado da nuvem. Ok? Se a substância que eu estou analisando for planar e atender a todas as determinações anteriores, ok, essa substância tem uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π, acima e abaixo do plano da molécula. Primeiro critério atendido, vamos ao segundo critério. O segundo critério também é conhecido como regra de Huckel, ok? Esta regra de Huckel afirma que a nuvem π deve conter o número ímpar de pares de elétrons π para que o composto seja considerado aromático. Ou seja, além da nuvem π precisar atender a todos os parâmetros previamente citados, ela também deve conter um número ímpar de pares de elétrons π para que o composto, para que a substância seja considerada aromática. A regra de Huckel traz consigo, para determinar se a nuvem π contém um número ímpar de pares de elétrons, a seguinte fórmula: 4n mais 2, sendo este n um número inteiro qualquer. Começando do primeiro número inteiro conhecido, o 0, e indo até o número 4, conseguimos determinar que uma substância aromática pode ter 2, 6, 10, 14 ou 18 elétrons π, e assim por diante. Basta ir aumentando o número inteiro que está multiplicando o 4. Isso significa que, perceba, ao ter 2 elétrons, significa que eu tenho um par de elétrons. 1 é um número ímpar, então eu tenho um número ímpar de pares de elétrons. Se eu tiver 6 elétrons, significa que eu tenho 3 pares. 3 é um número ímpar, portanto, a nuvem π contém um número ímpar de pares de elétrons. Independente do número inteiro que eu coloque nesta equação, nesta regra de Huckel, eu terei um número de elétrons referentes que, ao ser convertido em pares, me dará um número ímpar. Portanto, todos os compostos que tiverem estas quantidades de elétrons determinadas por essa equação e atenderem aos critérios estabelecidos anteriormente em relação à sua nuvem π, serão compostos aromáticos. Agora eu trago alguns questionamentos para vocês. Primeiro, vamos tentar utilizar a regra de Huckel, ok? Qual o valor de n na regra de Huckel se uma substância tiver 9 pares de elétrons π? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, chegarem a alguma conclusão? Acredito que sim. É muito simples responder este problema. Primeiro, você deve converter
esses 9 pares em números de elétrons π. 9 pares são equivalentes a 9 vezes 2 elétrons, ou seja, 18 elétrons. Se eu pegar este 18 e colocar na igualdade, na regra de Huckel, ou seja, 18 é igual a 4n mais 2, e resolver essa equação do primeiro grau, eu encontrarei o valor de n referente, que permitiu dar esta quantidade de elétrons, que ao ser convertido em pares, me deu 9 pares. Ou seja, o valor de n na regra de Huckel, se uma substância tiver 9 pares de elétron π, é 4. A segunda pergunta, essa substância é aromática? Pois bem, considerando que ela possua uma nuvem π ininterrupta, cíclica, acima e abaixo do plano da molécula, ela sim é aromática, porque a sua nuvem π já contém um número ímpar de pares de elétrons π. Afinal, ele tem 9 pares de elétrons π. Portanto, ele satisfaz os 2 critérios necessários para uma substância ser considerada aromática. Portanto, ela é aromática. Agora que nós sabemos o que são reações de substituição e o que são compostos aromáticos, poderemos entender o que são reações de substituição nucleofílica em compostos aromáticos. Sabe-se que, naturalmente, compostos aromáticos possuem uma grande dificuldade de reagirem com nucleófilos. Isso porque a nuvem π cria uma força de repulsão entre os elétrons negativos presentes na nuvem π e o nucleófilo, que tem uma grande concentração de elétrons negativos. Porém, se nós pegarmos aletos de arila com um ou mais substituintes que retirem fortemente elétrons do anel por ressonância, reações de substituição nucleofílica em aromáticos podem ocorrer sem o uso de condições drásticas. Os grupos retiradores de elétrons devem estar posicionados em orto ou para em relação ao halogênio. Lembre-se que aletos de arila são benzenos, ligados a halogênios, como cloro, flúor, etc. Quanto maior o número de substituintes retiradores de elétrons, mais fácil é realizar a reação de substituição nucleofílica em aromáticos. Observe as seguintes reações em que acontecem substituições nucleofílicas. Analisando estes mecanismos, percebe-se que os substituintes fortemente retiradores de elétrons que ativam o anel benzênico perante as reações de substituição nucleofílica em aromáticos são os mesmos substituintes que desativam o anel perante a substituição eletrofílica em aromáticos. Ou seja, deixar o anel menos rico em elétrons torna a aproximação do anel mais fácil para o nucleófilo, mas dificulta para um eletrófilo. Assim, qualquer substituinte que desative o anel benzênico perante a substituição eletrofílica ativa-o perante a substituição nucleofílica e vice-versa. As substituições nucleofílicas em aromáticos ocorrem em 3 etapas, onde a primeira etapa, o nucleófilo irá atacar perpendicularmente o carbono ligado ao grupo de saída. Em seguida, formará-se um carbânio, que estará estabilizado por ressonância. Esse carbânio é denominado de complexo de Meisheimer. Em seguida, esse complexo de Meisheimer, ao realizar sua ressonância, provocará a saída do grupo abandonador, restabelecendo a aromaticidade do composto, efetivando o processo de substituição nucleofílica. É importante salientar que para a reação de substituição nucleofílica em aromáticos acontecer, o nucleófilo que entra deve ser uma base mais forte, ou seja, deve doar os seus elétrons com uma maior intensidade do que o substituinte que está sendo deslocado, uma vez que a mais fraca das duas bases será eliminada a partir do intermediário, a partir da formação do carbânio. É necessário também que o substituinte capaz de retirar elétrons do anel aromático esteja em orto ou para em relação ao sítio de ataque nucleofílico, uma vez que os elétrons do nucleófilo atacante só poderão ser deslocados em direção a este substituinte eletrofílico
somente se ele estiver em uma dessas duas posições. Satisfazendo-se essas regras, uma variedade enorme de substituintes pode ser adicionada a anéis benzênicos por meio de reações de substituições nucleofílicas em aromáticos. A única condição é que o grupo de entrada seja uma base mais forte do que o grupo que está sendo substituído, e o anel aromático possua ligado a eles grupos retiradores de elétrons, grupos fortemente eletronegativos, em posição orto ou para em relação ao substituinte ligado ao carbono que sofrerá o ataque nucleofílico. Porém, existem algumas reações de substituição nucleofílica aromáticas que acontecem em haletos de arila sem a necessidade de haver na estrutura do haleto de arila grupos retiradores de elétron. Além do mais, o substituinte que entra nem sempre se liga ao carbono que contém o grupo de saída. Isso acontece quando os haletos de arila, como o clorobenzeno, reagem com uma base muito forte, como o íon NH2-. Perceba, quando o clorobenzeno, com o carbono ao qual o cloro está ligado, isotopicamente marcado com carbono 14, é tratado com o íon amida, em amônia líquida, a anilina é obtida como produto. Metade do produto tem um grupo amino ligado ao carbono que estava isotopicamente marcado, como esperado. Mas a outra metade, surpreendentemente, possui o grupo amino ligado ao carbono adjacente ao carbono que estava marcado. Vale ressaltar que nessa situação, uma quantidade aproximadamente igual dos dois produtos serão obtidas. O fato desses dois produtos serem formados em quantidades aproximadamente iguais indica que a reação ocorre por um mecanismo que forma um intermediário, na qual esses dois carbonos, aos quais o grupo amina será ligado no produto, são equivalentes. O mecanismo que explica as observações experimentais envolve a formação de um intermediário benzino. O benzino tem uma ligação tripla entre dois átomos de carbono adjacentes do benzeno. Na primeira etapa do mecanismo, a base forte retiraria um próton da posição orto em relação ao halogênio. O ânion resultante expulsa o íon haleto, formando assim o benzino. Dessa forma, o nucleófilo de entrada poderá atacar ambos os carbonos da ligação tripla do benzino. A protonação do ânion resultante formará o produto da substituição. A substituição no carbono que estava ligado ao grupo de saída é denominada de substituição direta. Já a substituição no carbono adjacente é denominada substituição sine. Observe a seguinte reação para a formação da toluidina. Perceba, o processo na qual irá formar a toluidina é o mesmo que eu acabei de descrever. Ok? Uma base muito forte provocará a formação de um benzino, e esse benzino permitirá que tanto o carbono que estava ligado ao grupo abandonador quanto o carbono adjacente que estava ligado ao carbono com o grupo abandonador por uma ligação tripla sejam substituídos. No caso, se ocorrer uma substituição direta, formará-se a ortotoluidina. Caso aconteça uma substituição sine, formará-se uma metatoluidina. Com isso, concluímos o assunto que a nós foi proposto. Eu espero que eu tenha conseguido passar claramente todos os assuntos para você. Obrigado pela sua atenção e volte sempre.